Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas. Vamos a TNG, mais especificamente ao 16º episódio da primeira temporada, intitulado O Rapto dos Inocentes. Gente, esse é um episódio bacana, tá? É um episódio que faz uma referência, tá, a TOS, né? E tem outros elementos bem interessantes nele, né? Fala da questão da camada de ozônio que estava tão em voga na década de 80, não que não esteja hoje, né? Mas na década de 80 se falava muito disso, né? E novamente, né, Jornada nas Estrelas aí com uma mensagem ambiental, né, no caso, né? Mas vamos falar do plot para a gente poder ordenar as ideias, né? A Enterprise, ela está examinando, né, alguns dados lá eletromagnéticos, está seguindo alguns dados eletromagnéticos lá, né, e tudo indica que elas estão chegando num planeta, né, num planeta que tinha dimensões míticas, né, como o povo esquecido da Atlântida, né, que foi uma civilização muito desenvolvida, coisa e tal, né, e o Riker tinha vamos dizer assim, um interesse peculiar nisso, né, então o Picard, né, fala pro Riker aí, ó, aquelas coisas que você falava, né? E aí o Riker falou, o planeta Aldeia, né, no caso, né? Que é um planeta que tem essa coisa, né, de ser uma civilização muito avançada, mas uma civilização escondida, coisa e tal, como a Atlântida, né? E aí o que acontece? Esse planeta Aldeia, na verdade, estava jogando, né? Vamos dizer assim, pistas, né, para a Enterprise achar ele, né? É um planeta que tem um escudo em volta dele, né? E é um planeta também que tem uma camuflagem em volta dele, né? Parece uma nave Klingon, né, o planeta, né? E aí o planeta ele se revela, né? Ele tira a camuflagem, né? Ele fala que quer conversar, né, com o nosso, com a nossa tripulação da Enterprise, coisa e tal, de forma bem amistosa, blá 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 blá, blá, né? Mas eles ficam meio ressabiados, né? Principalmente, né, quando o dono o líder do planeta, chamado Radu, ele fala o nome do Riker, né, como se já conhecesse o Riker, e aí ele abre o jogo dizendo que já estão escaneando a nave há bastante tempo, né? E aí a tripulação da Enterprise já começa a ficar meio ressabiada, e aí a Conselheira Troi tem que entrar, né? Vamos dizer assim, com seus poderes mágicos lá de telepatia em ação, né? Que tem horas que eles funcionam, tem horas que eles não funcionam, né? Como o pessoal do fandom diz, né? E aí a Troi fala o seguinte, eles estão querendo alguma coisa que a gente quer e que a gente não quer dar para eles, né? Então já ficou um negócio assim meio estranho, né? E aí eles teletransportam o Riker, a Doutora Crusher e a Troi, né, para conversar, né? E detalhe, o escudo deles é impenetrável, a Enterprise não pode usar o teletransporte dela. Só eles que têm o poder, né, os habitantes do planeta que têm o poder de penetrar o escudo e de fazer os teletransportes, né? Aí o dono do planeta, o Radu, chega e fala o seguinte, olha só, a nossa situação é a seguinte, nós não conseguimos mais ter filhos, nós somos estéreis. A gente queria propor uma troca para vocês, né? A nossa política, a nossa cultura é muito baseada em trocas, né? Com compensações, né? A gente queria algumas crianças de vocês e em troca a gente dá informações privilegiadas, né, sobre esse setor aqui, sobre as galáxias que estão em volta aqui da nossa, coisa e tal, né? Aí o Hacker falou, mas a nossa cultura não faz isso, a nossa cultura é muito apegada à prole, faz parte dos nossos instintos primais, né? Você é muito apegada à nossa prole, coisa e tal, né? E aí o Radui, não entendendo aquilo, né, porque para ele criança era só mais uma moeda de troca, né, o que ele faz? Então você não vai dar às crianças? Não, não tem outra, não dá para a gente negociar isso. A gente pode te ajudar de outra forma, mas disso aí não tem como negociar. Aí ele usa os poderes mágicos do planeta dele lá, né, que é uma cultura avançada, coisa e tal, manda o Riker, a Crusher e a Troi para a nave, e pega algumas crianças, né? E o escudo é impenetrável. E agora, como é que fica essa situação, né? Picard, no primeiro momento, fica muito revoltado, né? Porque achou que isso era uma coisa bárbara, coisa e tal. E aí o Radui falava, né? Quando eles estavam se comunicando, né? Nas frequências de saudação, né? Quando o senhor se acalmar, a gente conversa. Eles ligavam na cara dele. Então, quer dizer, ficou essa situação. A Enterprise não tinha como penetrar o escudo, né? As crianças lá dentro, né? O cara
não querendo, né, entregar as crianças, só querendo trocar as crianças por alguma coisa, e ficou essa situação, né? Então eles começam a investigar daqui, investigar dali, começaram a perceber que os escudos tinham umas certas flutuações, que na hora certa, que tinha uma hora certa para eles poderem fazer o teletransporte, coisa e tal, não sei o que, né? Que eles tinham, o negócio deles era penetrar, era usar essas flutuações do escudo, que eram muito complicadas de achar, né? Para poder chegar à superfície do planeta e, né? Os cachorrinhos sempre latindo quando eu faço os vídeos. Mas o negócio era eles transportarem, né, para a superfície do planeta, encontrar o gerador desse escudo e desligar o gerador do escudo, no caso, né? E aí ficou essa situação, né? Aí o que acontece? Enquanto eles estão lá embaixo, uma das crianças que foi transportada lá para a superfície, né, era o Wesley, né? E o Wesley, né, ele acabou descobrindo que a população daquele planeta ela era meio que tratada por uma espécie de máquina chamada Guardião. Impossível não se lembrar da Hora Rubra e do Landro, né, no caso, né? Realmente tinha muito isso. E aí o nosso Wesley, ele começou, né, como menino prodígio, começou a fazer um monte de perguntas, né, para a máquina, fazer perguntas, né, para a senhora lá que estava mostrando a máquina para ele. A senhora falava assim, mas a máquina provê tudo pra gente, né? Mas qual é a fonte de energia dela? Vocês fazem manutenção nela? Ela falou, você está fazendo perguntas muito difíceis, né? Falou, quem é que fez essa máquina? Foram nossos antepassados bem distantes lá, né? Os primogênitos, né? E aí, né, o Wesley começou a olhar aquilo, começou a perceber aquilo, e ele percebeu, né, que tinha uma coisa ali que você podia fazer. O Picard consegue descer com a Doutora Crusher, né, para conversar um pouquinho com o nosso Radui lá, né, no caso, né, e o Picard, né, começa a conversar, né, com a Doutora Crusher, tentando convencer, né, a Doutora Crusher de encontrar com o Wesley, né. Aí vai essa senhora, né, que o nome dela era Duana, né, no caso, né, que estava, vamos dizer assim, sendo uma espécie de mãe postiça do Wesley ali, no caso, né, e leva a Crusher, né. A Crusher abraça ele, né? A Crusher, ela tá com um tricorder médico no bolso aqui do jaleco dela, né? E tem aquela paradinha que você fica, né, em cima da pessoa, né? Lembra que o Dr. Marco vai fazer? Que ficava... Então o que ela faz? Ela abraça o Wesley, dá essa paradinha na mão do Wesley escondido, né? Wesley, tá, entendeu? Tipo assim, eu quero escanear essa mulher aí com um tricorder médico, entendeu? Então você, né, fica escaneando ela pra mim aí. Aí o Wesley vai por trás da mulher assim, né? E fica lá. Atrás da mulher. Entendeu? Aí a Crusher consegue fazer o diagnóstico dela, né? Porque os caras, eles tinham fotofobia, por exemplo. Eles eram extremamente pálidos, eles não tinham apetite, né? Então eles estavam começando... A tripulação da Enterprise estava começando a estranhar que existisse, né, alguma coisa de errado com a saúde deles. E aí a nossa doutora Crusher, ela percebeu, né, que os mecanismos de defesa do planeta, ou seja, camuflagem e escudo, destruíam a camada de ozônio e estavam contaminando, né, a população do planeta, né, com radiação ultravioleta, e estava matando a população do planeta, tornando a população do planeta estéril, né, e todos esses outros sintomas que eu falei. Quer dizer, era aquela coisa, né, de todo mundo ter medo, né, da radiação ultravioleta por causa dos buracos da camada de ozônio, né, que a gente viu muito na década de 80 isso aparecendo. Então as defesas aí, né, a camuflagem, os escudos, seria uma metáfora, né, dos CFCs, né, dos clorofluorcarbonetos lá no caso, né? Então tá, então eles foram descobrindo isso, né? Só que o que acontece? O Picard e a Crusher ficaram lá, ainda não fecharam as negociações no caso, né? E o nosso Radui falou assim, eu tô falando, e quando eles voltam, né, para Enterprise, o Radui falou assim, bem sério, essa negociação é bem séria, né? E eu vou dar uma prova disso para vocês agora. Aí ele jogou um raio repulsor na Enterprise, a Enterprise foi jogada a 3 dias de distância em Nobra 9, né, do planeta, né? E ele falou assim, se você tentar... Depois ele entrou em contato com o Picard de novo, e o Radui falou o seguinte, né? Se você tentar qualquer coisa, né, para tirar as crianças da gente, eu vou jogar vocês tão longe que vocês vão acabar virando... Quando vocês voltarem, as crianças vão ser avós, né? E ficou aquela ameaça, né? É muito poderoso o planeta, o cara tá falando sério, coisa e tal, babá, né? Num momento, né, finalmente o Riker lá, o Data, né, encontraram uma forma de
burlar esse escudo, né, no caso, né, na hora que o Picard e a Crusher iam novamente se teletransportar para continuar as negociações, o Picard e o Riker e o Worf, né, e o Data, eles conseguiram, né, não, o Riker e o Data, perdão, eles conseguiram, né, se teletransportar para a superfície do planeta, né? E aí eles conseguem encontrar o Wesley, e o Wesley, né, fala, ó, eles são controlados por essa máquina aí. O Data consegue neutralizar a máquina, tipo assim, a máquina não ia mais obedecer aos comandos, né, dos habitantes do planeta, né? E uma outra coisa interessante que estava acontecendo também, né, é que uma coisa que os nossos o povo de aldeia não esperava, né? Que as crianças, né, obviamente, iam começar, né, a sentir falta dos pais biológicos, dos pais verdadeiros, né? Até por causa da coisa, né, de você ter esse instinto primal muito grande dos pais e da prole serem, né, mutuamente muito apegados, né? E aí, né, o Wesley, né, ele faz um plano, ele faz um estratagema, ele organiza as crianças para falar o seguinte, ó, vamos fazer uma coisa chamada resistência passiva. O que é resistência passiva? A gente não, né, obedece as ordens dele, a gente se recusa, né, a fazer qualquer coisa que eles mandem a gente fazer para eles se cansarem da gente e quererem se desfazer da gente, né. Mais ou menos, né, o que dizia, né, nosso Mahatma Gandhi, nosso Martin Luther King Jr., né, fazer uma resistência pacífica, né, e vencer as pessoas pelo cansaço, não pela violência, né, quer dizer, tem que ser muito macho, né, para adotar uma estratégia dessa, né. Mas nesse microcosmos aqui de Star Trek eram crianças pequenininhas, coisa e tal, né, e a resistência pacífica deu certo, né, o próprio Picard falou, né, quando ele desce para negociar com a Crusher, né, o Radui fala, as crianças estão fazendo uma espécie de greve, você poderia falar com elas, né? E aí, o que acontece? O Wesley pega todas as crianças, né, leva para lá, né, as crianças falaram que não queriam ficar mais, não sei o que, coisa e tal, né? E aí o cara fica muito revoltado, né? Aí ele vai teletransportar o pessoal, né, da Enterprise e deixar as crianças lá com eles, coisa e tal, porque não tinha negociação, bababá. Mas aí o computador, o guardião já tinha sido neutralizado pelo Data, né? E aí, né, o Picard fala, agora a gente vai levar todas as nossas crianças embora, tá bom? Aí o Radui fala, vocês acabaram destruindo a gente, né? E o Picard falou, não tô aqui para destruir ninguém, a gente pode ajudar vocês, né? Aí a Crusher conta a história da camada de ozônio, conta a história, né, de como as máquinas estão destruindo, coisa e tal, né? E o Picard falou, vocês ficaram muitos anos com essa máquina aí dando tudo que vocês queriam, entendeu? Vocês nunca tiveram o poder de questionar mais as coisas, né? E essa tecnologia que vocês construíram estava destruindo o planeta de vocês e, consequentemente, vocês, né? Então, ficou bem claro que aquele povo não podia mais usar essa tecnologia, aquele povo ele não podia mais ficar escondido, né, das outras culturas, das outras civilizações, né? Que a nossa doutora Crusher, obviamente, desenvolveu, né, um tratamento para curar, né, a população do planeta, né, no caso, né? E aí tudo terminou bem, né? O episódio ele termina de uma forma engraçadinha, né, que é a menininha, a menorzinha, né, que foi, vamos dizer assim, sequestrada, né, no caso, né, querendo agradecer ao Picard, né? Então ela dá uma florzinha para ele, né? Ela era a menina mais engraçadinha, mais fofinha lá, coisa e tal, né? Picard todo sem jeito, né, com a criança, e ela usava um pompom, ela andava para lá e para cá com um pompom de pelúcia, né? E aí o Picard todo sem graça, né, com aquela flor na mão, né, todo mundo rindo da cara dele na ponta escondido, né? E quando ele virou as costas para sentar na cadeira dele, ainda estava um pompom grudado nas costas dele, o pessoal riu mais ainda, né? Então foi um episódio bacana, por quê? Porque ele ajudou, né, a humanizar um pouco, né, também o personagem do Picard. Não foi aquela coisa horrorosa que a gente viu que era um velho, né, na série, né, agora da geração do Kurtzman, né, que era um velho esculachado por todo mundo, né, que o Kurtzman ele estava querendo mostrar, né, como os idosos são esculachados na nossa sociedade atual. Só que é aquela história de século XXI, século XXIV com cara de século XXI demais, né. Nesse caso aí o Picard não, nesse caso foi feita uma piada com o Picard, foi feita uma piada com a dureza, né, com a frieza do Picard, né, até para você deixar o Picard mais humanizado. Foi um passo, né, na construção do personagem, não foi uma ridicularização do personagem, né, foi um negócio bem mais interessante nesse sentido aí, né,
e ele não foi, vamos dizer assim, não teve o nome dele jogado no lixo. Foi feita uma brincadeira, né, com a seriedade dele, né, no caso, né, e essa brincadeira ajuda, né, a gente a ver o personagem de uma forma mais humanizada e ajuda a gente a gostar mais do personagem, tá certo? Gente, vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera. Esse texto vai estar lá na Batata Espacial, tá? Também. E não deixem de curtir, compartilhar e comentar o Diário do Capitão nas redes sociais, que essa ajuda de vocês sempre nos é muito bem-vinda, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.